Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, o jogo das ações do Benfica que eram de Luís Filipe Vieira. Há várias equipas em campo, o próprio Benfica, o antigo presidente, o novo banco e o mais recente acionista, o LSP ou Lenor Sports Partners. No banco de suplentes está o empresário conhecido como Rei dos Francos, que diz que só vende os 16% que tem se for em bloco e a um preço mínimo de 12 euros. Depois, o apagão. Aos poucos vai-se fazendo luz sobre as causas da interrupção de energia que deixou Portugal e Espanha às escuras a 28 de abril. Comigo estão o Celso Filipe e a Bárbara Silva. Esta é a Soma dos Dias. Há mudanças na equipa titular das ações do Benfica. Os americanos do LSP, Lenor Sports Partners, têm agora mais de 5% da SAD. Parte desta posição foi feita com a compra das ações que eram do antigo presidente encarnado, Luís Filipe Vieira, que tinha um pouco mais de 3%. É aqui que a história complica porque o Benfica contesta a venda destes títulos e reclama direito de preferência. Comigo está o Celso Filipe, diretor adjunto de negócios. Celso, viva! A primeira pergunta é, o Benfica tem ou não razão nesta contestação? Pode tentar reverter esta operação? Hugo, a primeira resposta que foi dada pelo Tribunal é de que o Benfica não tem razão, ou seja, é de que o direito de preferência que havia sido dado por Luís Filipe Vieira à SAD encarnada para adquirir as suas ações cessou a partir do momento em que as ações foram dadas como penhora e posteriormente executadas pelo novo banco. Ou seja, a partir desse momento o Tribunal na primeira instância considera que a Benfica SAD deixou de ter esse direito de preferência e portanto considera perfeitamente normal que esse bloco de ações, 3,28% do capital, possa ser vendido à maior oferta. E foi isso que aconteceu. Os norte-americanos do Lenor Sports Partners ofereceram 7,07 euros por ação e assim conseguiram comprar esta posição. Ainda assim, o Benfica continua a contestar esta venda e, portanto, existirão certamente novos episódios pela via judicial. Essa tomada de posição do Lenor Sports Partners, que tem agora ligeiramente acima de 5%, pode ser vista como um passo inicial, digamos assim, numa intenção que pode ir além destes 5%? Julgo que é certamente essa a intenção da Lenor Sports Partners, é aumentar a sua participação na SAD benfiquista. Mas também me parece óbvio, pelo movimento que agora fizeram, que querem bater à porta antes de entrar com estrondo. Ou seja, querem ser parceiros, eles próprios o dizem em comunicado, que querem ser um parceiro produtivo do Benfica, que não se vão imiscuir em assuntos como, por exemplo, a compra ou venda de jogadores, e que o seu principal propósito é encontrar o Benfica a detectar novas fontes de receitas que este fundo diz que existem e que a marca Benfica tem grandes potencialidades de conseguir novos negócios e por esta via maior encaixe financeiro. Entretanto, temos aqui um outro protagonista que neste momento está fora, digamos assim, das 4 linhas do jogo específico que estamos a falar, que é o empresário que ficou conhecido na imprensa como o Rei dos Francos. Ele deu-nos uma entrevista nesta semana, ele tem 16% do capital da SAD e, portanto, tirando o próprio clube e a SGPS, é o maior acionista individual do Benfica. O clube tem 40%, a SGPS tem cerca de 20%, e ele admitiu a hipótese de vender o que tem, mas se for tudo em bloco, a posição inteira, e a um valor de 12 euros por ação. Estamos a gravar na quinta-feira à tarde, eu há pouco fui verificar e este valor é muito superior ao valor que as ações estão a transacionar, que não chega sequer a 5 euros. Exatamente. E portanto a pergunta que se coloca é: que papel é que ele pode ter, o chamado Rei dos Francos, em tudo isto que estamos a assistir? Porque a participação que ele tem pode ser fundamental se mudar de mãos. Pode ser fundamental ou pode não valer nada. E passo-me a explicar. Antes de mais, deixa-me ainda salientar que nessa entrevista que nos concedeu José António dos Santos, chega a dizer que a admitir um valor máximo de cada ação em 17 euros. Portanto, a fasquia dele vai dos 12 aos 17, o que é digamos muito elevada. Deixa-me dizer-te a este propósito 2 coisas.
em setembro, ou agosto ou setembro do ano passado, chegou a ser referenciada a hipótese da Lenor Sports Partners comprar a posição do Rei dos Francos. Isso não se veio a acontecer e eu presumo que não terá acontecido precisamente por não haver sintonia no preço e também por ser considerado como um movimento bastante hostil ao Benfica e à Benfica SAD. Era entrar a pé juntos e ter uma participação significativa sem ter qualquer certeza de que poderia ter uma palavra a dizer na administração da SAD e, portanto, se não tiver essa palavra a dizer, a posição, seja de 5, ou seja de 16, ou seja de 21, que estou a somar as duas, é absolutamente irrelevante. Pode constituir um fator de pressão do Benfica SAD, mas não serve mais nada como isso, é dinheiro empatado, até porque, como nós sabemos, as SADs dos clubes não distribuem dividendos e, portanto, a razão para investir numa SAD do clube não é à espera do retorno através do dividendo, mas sim através do aumento da faturação, dos lucros e por outras vias. Portanto, parece-me que o Rei dos Francos, naturalmente, e qualquer pessoa que estivesse na posição dele o faria, está, como se diz na gíria, a abrir muita boca, e essa posição só valerá efetivamente os 12 euros, ou poderá valê-lo se a SAD do Benfica disser a este fundo, a Lenor: ok, nós aceitamos que vocês sejam nossos parceiros, nós consideramos que vocês nos podem trazer um aporte importante em conquistar novos mercados, sobretudo o mercado norte-americano, onde existe muito dinheiro e, aliás, onde o Benfica tem experiências já positivas, porque, por exemplo, as escolas de futebol do Benfica que foram para os Estados Unidos têm gerado bons proveitos para o clube. Se isso permitir ao Benfica crescer e ganhar muito mais dinheiro lá fora do que aquele que ganha atualmente. Se não houver acordo entre a Lenor e a Benfica SAD, a posição de José António dos Santos não vale nem 12 nem 5 euros, valerá até bastante menos do que isso, o que não significa que a Benfica SAD valha muito mais do que depois a soma desse valor. Mas aqui o que interessa é o que é que essa posição permite. E uma posição de 20% pode permitir um administrador não executivo, na melhor das hipóteses, e penso que não será isso que a Lenor quererá. Portanto, quer entrar numa espécie de namoro profícuo com o Benfica, que depois dê em casamento, e por isso tem que agir by the book, ou seja, sem mostrar hostilidade em relação ao Benfica, o que, a julgar pelas primeiras reações do Benfica, não é o que está a acontecer, porque o Benfica, por um lado, já disse que vai contestar judicialmente a venda do bloco de ações de Luís Filipe Vieira, e também já avisou que vai ver se qualquer um dos participantes neste fundo tem negócios que colidam com a atividade do Benfica SAD, e nesse caso o clube, os estatutos da SAD prevêem que, por exemplo, tu tendo um acionista que tem um conflito de interesses, esse acionista mantém o direito económico, mas perde o direito de voto, ou seja, fica inibido de fazer participar no processo de tomada de decisão. Exatamente. Obrigado, Celso Filipe e as ações do Benfica. E agora regressamos ao tema do apagão. Está por conhecer uma explicação absoluta e definitiva para a interrupção de energia que deixou Portugal e Espanha sem eletricidade no dia 28 de abril, eram 11h30 da manhã. Entretanto, há várias explicações para o como, mas poucas para o porquê. As autoridades espanholas estão a analisar aquilo que dizem ser milhões de dados fornecidos pelas operadoras do sistema elétrico, e as informações vão chegando lentamente. Comigo está a Bárbara Silva, a jornalista do Negócios que acompanha temas de energia. Bárbara, olá. A primeira pergunta é: qual é o ponto da situação? O que é que já sabemos, entretanto, sobre o que se passou? Olá, Hugo.
ao dia que estamos a gravar o podcast, quinta-feira. Portanto, a situação para o comum dos mortais, para os portugueses, portanto, a situação já está perfeitamente reposta, estamos a fazer a nossa vida normal, temos eletricidade, temos portanto, tudo parece normal, mas depois, nos bastidores, ou seja, ao nível das redes e das empresas que tratam disto, ainda não será bem assim, porque ainda não está tudo a 100%. Portanto, passaram 2 semanas e 3 dias. Portugal já está a importar energia de Espanha desde o dia 8 de maio. Portanto, a interligação esteve cortada no sentido importador do nosso lado entre 28 de abril e 8 de maio, precisamente para garantir que havia um equilíbrio da rede e que tudo, e também para fazer testes, para não haver outra vez um contágio entre problemas na rede espanhola e a nossa rede. E, portanto, nesse período o que se verificou, e já lá vamos depois ao pormenor dos preços, mas o que se verificou é que a eletricidade, portanto, Portugal nesse tempo só consumiu eletricidade made in, portanto, Portugal, made in nacional, produzida dentro de portas. Isso provocou um aumento dos preços, depois já explicaremos porquê, mas basicamente foi porque Portugal teve que recorrer às centrais a gás natural, o que normalmente não acontece, havendo sol, havendo vento, havendo água nas barragens, isso não acontece. Portanto, estamos aqui a assistir a uma situação que, no fundo, que está a ser avaliada, dia a dia, mas basicamente estamos aqui a ver em períodos de semanas. De 8 a 12 de maio, a REN limitou a importação a 1000 megawatts, que equivale a 1 gigawatt de importação de Espanha, e agora, desde a segunda-feira passada e até à próxima segunda-feira, portanto 19 de maio, mantém-se o mesmo limite de 1 gigawatt nas chamadas horas de sol, ou seja, entre as 9 da manhã e as 7 da tarde, e depois, nas outras horas, aumenta para 2,2 gigawatts no restante do dia. Portanto, Portugal pode sim importar quase mais do dobro de energia de Espanha, mas nas horas em que não há tanta produção solar, também não se sabe ainda bem porquê, não está explicado, mas há de se saber. E há também a questão que já referiste dos preços. Que influência é que isto tem tido nos preços? Estamos a falar dos preços naturalmente grossistas de importação. Certo, o corte foi justificado para já com a necessidade de estabilizar a rede. Portugal tem a Península Ibérica tem uma rede interligada entre os dois países, e além disso também tem um mercado grossista ibérico, que é o MIBEL. Portanto, é um mercado conjunto, é um grande, no fundo, como se fosse o mercado abastecedor da região de Lisboa, mas para a Península Ibérica inteira. Exatamente. Em vez de se vender couves e vendem-se gigawatts. Vendem-se gigawatts de energia. Portanto, não são os preços que depois nos chega a eletricidade a casa, mas são os preços a que as empresas vendem e compram energia para depois abastecer os clientes. Normalmente os preços em Portugal e Espanha são muito equilibrados. Na plataforma OMIE, que é o operador, normalmente vamos ver e os preços são muito equilibrados. Podem ali variar uns cêntimos, mas não variam muito mais. Nestes dias, o que aconteceu foi que Portugal chegou a ter preços médios diários mais do dobro superiores a Espanha. Se formos olhar até para o intradiário... E olhando, só para ficar claro, Bárbara, olhando para o histórico extra-apagão, isso é uma anomalia, uma situação fora do normal, é assim? Sim, porque havendo um mercado ibérico, é suposto que o preço em Portugal e Espanha, exceto ali variações pequenas, seja igual. É por isso que existe um mercado ibérico grossista, porque senão funcionávamos em mercados diferentes. Mas estava eu a dizer que, olhando até para
para a parte mais micro do intradiário, houve até horas do dia em que o preço chegou a ser 5 vezes superior, ou até mais do que isso. Eu lembro-me de ir ver nesses dias em que tivemos a acompanhar e de ir ver de facto na REN os dados quase que hora a hora, e houve alturas em que, por exemplo, Portugal estava com 65 ou até 70 e tal euros por megawatt-hora, e Espanha estava com preços negativos que foram aos menos 4, aos menos 5, menos 6. Portanto, é uma disparidade de facto. Isto no micro da hora. Depois no dia tenho aqui os preços, os valores. Entretanto a DBRS Morningstar fez uma análise entre 1 a 10 de maio e viu que o preço médio diário em Portugal foi de 30,24 euros por megawatt, enquanto que em Espanha 13,56, portanto estamos a falar de mais do dobro. E portanto esta situação acabou por ser, na mesma análise, diz que esta situação acabou por ser favorável aos produtores de eletricidade, e eles falam, por exemplo, da EDP e da Iberdrola, uma portuguesa e uma espanhola, que têm uma geração flexível, ou seja, são empresas que tanto geram energia hidroelétrica das barragens, como também têm centrais a gás. E, portanto, eles apresentam aqui, em relação à EDP, por exemplo, as barragens da EDP aumentaram a sua produção a 172% entre 29 de abril e 12 de maio, isto face à média dos meses de maio anteriores. A geração a gás, por exemplo, também aumentou, e daí que eu falava há pouco que consumiu-se mais gás para gerar energia elétrica, e isso é logo mais caro, é uma realidade, e portanto aumentou de 10 para 19 gigawatts-hora por dia, que é quase o dobro. Portanto, é duplicar a quantidade, e não é duplicar o preço, mas é aumentar o preço. E, entretanto, foi iniciada uma investigação que envolve, no fundo, os dois países. Qual é o ponto da situação? O que é que já se sabe? Como é que isto vai acontecer? Esta semana foram, de facto, reveladas foram revelados mais pormenores sobre como é que se vai passar a partir daqui. A rede europeia de operadores de redes de transporte de eletricidade, portanto é uma sigla, é uma designação grande, mas portanto... Que no fundo reúne as RENs dos vários países. Exatamente, é isso mesmo. E portanto, esta rede europeia tem uma classificação de incidentes, isto também é interessante. E este apagão foi classificado como sendo de nível 3, que é o mais grave. Portanto, é de facto um evento sem precedentes. E é esta rede europeia de operadores que vai, no fundo, ser responsável pela investigação, criando um painel de peritos internacionais, que tem quem? Tem, portanto, pessoas da REN, tem pessoas da Rede Elétrica Espanhola, envolve também os reguladores, as entidades reguladoras de Portugal e Espanha, no caso de Portugal é a ERSE, e também da Agência de Cooperação dos Reguladores de Energia, que no fundo é quem reúne todas as ERSEs também europeias. E envolve também, já tinha referido, os próprios operadores, mas é interessante porque será liderado por um responsável de um operador que não é nem português nem espanhol. É de outro país, para ser neutro. Em termos de cronograma, até 28 de outubro deste ano, 2025, este painel de peritos terá que entregar um relatório factual, ou seja, com os factos do que aconteceu, e até 30 de setembro de 2026, portanto, daqui a mais de um ano, então o relatório final. Entretanto, o governo espanhol, a ministra espanhola que tem a pasta de energia, também foi ao Parlamento a prestar explicações. Pela primeira vez o governo espanhol admitiu que não foi um ciberataque. A Rede Elétrica Espanhola já tinha dito isto há 2 semanas, logo no dia do apagão, mas o governo não queria afastar... Deixar nenhum cenário de fora. Exatamente. Pronto. E revelou que esta perda de geração, portanto aquela queda abrupta ao nível da produção, foi originada nas zonas de Granada, Badajoz e Sevilha.
Portanto, foi ali naquela zona onde também há muita produção solar e não só, mas de facto. E também há uma zona onde já tinham sido identificados problemas de rede, em que a rede está muito, de facto, constrangida. O que é que então já se sabe? Portanto, que houve uma sequência complexa de eventos, não terão sido os tais 5 segundos, mas os 20 segundos, se foram 20 segundos e não os tais só 5 segundos, que na meia hora anterior, isto é uma novidade, na meia hora anterior, portanto, portanto, das 11 às 11h30, mais ou menos em Portugal, que houve 2 períodos de oscilação de frequência e potência, que é aquilo que afeta a rede, que foram mitigados, eles conseguiram travar, que à hora do apagão, a Espanha estava a exportar energia para a França, para Portugal e para Marrocos, portanto a França estava com um grande fluxo exportador, e depois também revelam aqui mais umas coisas no pós-apagão. Portanto, meio-dia 44, 1h35, as linhas entre França e Espanha foram reativadas. 1h foi reativada a interligação com Marrocos, isto no caso de Espanha, e até à 1h30 as várias barragens com capacidade de blackout foram também reiniciadas em Espanha. Isto também é um dado novo, porque em Portugal tinha-se chegado a ser avançado pelo governo que Portugal tinha feito uso do seu Black Start, mas Espanha não. Mas afinal, Espanha também Black Start, usou... recordando os nossos ouvintes, é a capacidade de começar a partir do zero, sem nenhuma potência na rede. Exato. É o arranque autónomo, são centrais especiais que têm capacidade de arrancar mesmo não estando a consumir energia da rede. Depois em Portugal, 4h11 da tarde arrancou Castelo de Bode, 5h26 da tarde arrancou a Tapada do Outeiro. Que são as duas que têm Black Start em Portugal. São as duas, vão ser duplicadas, exatamente. 6h30 da tarde e 21h35 as várias linhas entre Portugal e Espanha também foram reativadas, e então depois 00:22 a rede de transporte em Portugal foi restaurada, o que em Espanha só aconteceu totalmente, porque é uma rede muito maior, às 4 da manhã, e portanto isto é o que se sabe até agora, e vamos ficar à espera então de mais novidades e mais relatórios e mais dados que vão surgindo entretanto para explicar tudo isto que aconteceu. É ainda assim uma reconstituição minuciosa que vai ao pormenor do minuto, quase um CSI do que aconteceu durante o apagão. Bárbara Silva e as últimas do apagão. Obrigado, Bárbara. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontros para de hoje a 8, porque há sempre histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.